Só almoçar na radiocuritiba.com.br, direto do Major Antônio Couto Pereira. E com a estreia, de repente, não sei, não foi nem conversado sobre o nome do programa, você fala presidente, mas é a primeira aparição já aqui na Rádio Curitiba do presidente Samir Namur. Bom dia, seja bem-vindo de novo à Rádio Curitiba e sei lá, de repente seja bem-vindo ao seu programa. Bom dia, Ramon, bom dia a todos os torcedores do Curitiba que estão nos vendo e nos ouvindo nessa manhã. Essa era uma proposta nossa de campanha, né? Então, não só por ser a proposta, mas também por acreditarmos que é uma iniciativa muito bacana, muito interessante, esse bate-papo, esse diálogo com o torcedor. Então, a ideia é fazer esse tipo de intervenção aí com alguma frequência. Samir, primeira semaninha, vamos dizer assim, né? Meu Deus, uma semana de um ano já, né? Primeira semana já assumindo o Curitiba e começou os trabalhos já no domingo. Eu conversei com o Jorge, ele até estava nas finais do torneio da Império Verde, que a gente cobriu e tudo, e ele comentando, já no domingo de manhã a gente já estava na correria e tudo, e não parou. Nessa primeira semana eu queria que você explicasse já o que óbvio, não dá para fazer milagre. Sim. Nessa primeira semana, mas já dá para se botar o trem no trilho já para ter um norte, né? Veja, é evidente que o trabalho é gigantesco, o trabalho é infinito, tanto é que a diretoria passa praticamente o dia inteiro no Couto Pereira aqui nessa semana e mais alguns dias. Eu passei todos os dias inteiros aqui, trabalhando bastante e dando conta basicamente de dois cenários, que são dois cenários distintos, mas que estão diretamente relacionados um com o outro. Curitiba ele tem hoje um quadro de dificuldades financeiras muito grandes, em função de uma série de obrigações que a diretoria anterior deixou, obrigações essas que condicionam vários pontos do início de ano do clube, em que há necessidade de um planejamento orçamentário muito profundo, muito detalhado, para que a gente dê conta disso de forma adequada, sem agravar mais a dificuldade financeira do clube. Então esse é um lado que demanda muito trabalho. Ele demanda procurar soluções também, soluções que são financeiras, num primeiro momento. E, de outro lado, um trabalho também muito importante, que é o planejamento do futebol, que está completamente atrasado. Se você imaginar que começar um planejamento de futebol ali no dia 10 de dezembro é algo bem posterior ao que os outros clubes fazem. Então, a gente está trabalhando aí contra o tempo, remando contra o tempo, mas também para não deixar que isso nos pressione a tomar soluções, tomar decisões erradas. Então a gente tem que ter muita serenidade, muito equilíbrio para, mesmo considerando esse atraso, tomar as decisões mais acertadas. E aí imagino que você vai perguntar, tem algumas dúvidas do torcedor de como a gente tem decidido nesses primeiros dias, e daí a gente pode aprofundar um pouco mais isso. Até porque tem N situações, né? Como você mesmo falou no dia da posse, é uma questão de esperança e muita gente está vendo essa situação de esperança. Vamos começar literalmente do começo. A primeira, vamos pela parte da ação de marketing, né? Essa ação de marketing foi feita para o sócio, com um telefonema para o sócio avisando do novo técnico. Da onde surgiu isso? Já é um planejamento para longo tempo? Essa mudança na comunicação do clube. Isso. A gente tem assim muitas ideias em termos de comunicação, muitas ideias em termos de marketing. Claro que algumas elas têm barreiras que são até financeiras de serem colocadas em prática, mas sempre nos agradou, até por ver isso acontecer em outros clubes. Recentemente até em um clube aqui da cidade, a gente tem que ser franco em admitir, uma estratégia de comunicação e marketing que se aproximasse diretamente do torcedor, do sócio também, que estabelecesse uma ligação muito mais próxima ali do que como a gente via antes, que era uma ligação muito mais com a imprensa ou do que com pessoas específicas. Então essa questão da ligação até foi uma estratégia que a gente usou na campanha já. Eu gravei lá uma mensagem no jogo contra o São Paulo, convocando o torcedor. E aí ali nos primeiros dias a gente pensou que seria bacana utilizar de novo essa estratégia para anunciar o técnico. Então pedimos para o Sandro gravar a mensagem e daí enviamos a ligação para todos os sócios antes de confirmar em site, antes de mesmo
fazer declarações para a imprensa. Eu dei entrevista aqui para o SBT, acho que uma meia hora antes da mensagem para o sócio, e falei que não tinha nada definido, que não estava nada certo, justamente para dar essa preferência, essa prioridade para o sócio. Então é claro que a tônica, a dinâmica da nossa administração nessa parte, ela tende a ser toda assim, com estratégias de marketing, de comunicação que tragam a todo tempo essa aproximação do sócio e do nosso torcedor. E muita gente elogiou até por esse reconhecimento, né, do clube ao seu associado. Muita gente achou bacana esse reconhecimento e saber em primeira mão. E justamente o anúncio de primeira mão, a gente vai ter que falar dele. Claro. Sandro Forner. Até para o torcedor que está nos ouvindo entender, nós defendemos bastante na campanha uma reformulação em termos do departamento de futebol, uma reformulação em termos de planejamento, de decisão e também de escolha dos profissionais, inclusive do técnico. Então, para o torcedor entender como foi esse processo, a gente explica um pouco como tem funcionado até o nosso trabalho nesses dias, né? Então, o torcedor pode até estar pensando aí o seguinte: puxa vida, peraí, mas o departamento de futebol não está completamente estruturado, não foi anunciado o diretor de futebol e já anunciaram o técnico. Então acho que são duas questões bem claras aí nesse ponto. O primeiro é que não havia dúvida nenhuma sobre qual era o perfil do técnico que a gente queria, que era esse perfil de um técnico jovem, ambicioso, estudioso, na medida do possível identificado com o clube, mas que viesse com um plano tanto pessoal quanto coletivo, de crescer junto com o Coritiba. E daí que se encaixasse na nossa ideia de planejamento, de orçamento, tamanho de elenco e principalmente priorização das categorias de base. Então é evidente que o Sandro encaixa perfeitamente nesse perfil, tanto pessoal quanto que a diretoria buscava em termos de trabalho. Nós, dentro da nossa chapa, do nosso grupo, já tínhamos o nome dele como praticamente um consenso. Então, seria uma escolha natural nossa. Mas que, é claro, teria que passar também por uma decisão dentro do departamento de futebol. E daí o torcedor deve estar pensando: puxa vida, mas peraí, não anunciaram um diretor de futebol, então como é que já foi decidido o técnico? Então é importante que a gente esclareça um pouco isso. Nós tínhamos uma ideia aí de alguns nomes para assumir a direção de futebol, dentro desse mesmo perfil. Durante a campanha, um desses nomes sinalizava, ele estava empregado num outro clube, mas havia um sinal muito claro de que ele não ficaria nesse clube. E aí então a gente encaminhava para fazer uma proposta para ele já no primeiro dia, enfim, no domingo, digamos assim, na segunda, pós-eleição. Mas aí naquele final de semana houve uma reviravolta e ele acertou a sua situação no clube que ele estava e resolveu ficar por lá. E daí até por uma questão ética a gente não ia fazer uma proposta por um profissional que tinha acabado de renovar o contrato com outro clube. E aí dentro disso, o que é que nós fizemos? Isso já na segunda-feira de manhã, decidimos isso no domingo, na segunda-feira de manhã, na primeira reunião nossa, em que o nome do Sandro seria realmente afirmado, nós chamamos o Augusto de Oliveira, que é um profissional que trabalha há bastante tempo no Coritiba, então já apareceu o nome dele em algumas especulações, então até para o torcedor que está escutando entender quem é o Augusto. O Augusto entrou no clube há muitos anos, já na gestão do Wilson ainda, como observador, por conta do trabalho dele, que é um trabalho muito bom, dentro de um perfil técnico, justamente de observação, captação, de estabelecer procedimentos dentro do departamento de futebol. Ele foi evoluindo dentro do departamento, foi coordenador das categorias de base, foi coordenador do Unifique, foi responsável por boa parte da estruturação do Unifique e era o gerente de futebol no último ano. Então, justamente para a gente ter esse lado de perfil técnico de decisão, já no primeiro momento, no primeiro dia, nós chamamos o Augusto. Expliquei para ele: olha, Augusto, você tem um perfil profissional que nos agrada, que encaixa dentro daquilo que a gente imagina dentro do departamento de futebol. Então, independente de qual cargo você vai assumir, você vai continuar tendo uma função importante no departamento, mas já nos ajude nesse processo inicial. E aí o primeiro debate foi justamente o debate do nome do Sandro com ele.
E ele, desde o começo, elogiou bastante o Sandro, concordou conosco que o Sandro se encaixava perfeitamente dentro do perfil. E aí nós decidimos já de cara, na própria segunda-feira ligamos para o Sandro veio até o clube e já combinamos tudo com ele, valores, inclusive só não podíamos anunciar porque a posse seria só na quinta-feira. Então nós já temos desde o começo esse perfil técnico de decisão dentro do departamento de futebol. Só que a forma como nós pretendemos estruturar o departamento como um todo não parte só de um profissional, não parte só do Augusto. Então nós continuamos buscando um outro profissional, até para dividir algumas funções. Fizemos já várias entrevistas nesse meio tempo. E aí acabou ficando faltando uma entrevista com um profissional muito bom, de quem a gente espera um bom retorno. Esse profissional está viajando. Ele vai estar no Brasil só a partir do dia 23. Então a tendência é que a gente converse com ele no dia 23 ou no dia 24 mesmo. E daí na semana que vem a gente possa anunciar esse profissional junto com o Augusto, explicar bem para o torcedor quais as funções que eles vão dividir dentro do departamento de futebol. Mas aquilo que você tinha falado já até no começo, né, pelo fato do nosso calendário eleitoral já ser muito tarde, isso. Eu acho que eu entendo a posição de vocês pelo fato do quê? Não podia esperar alguém chegar para começar a trabalhar. É verdade, e assim, é interessante essa menção, porque a data em que a gente assume já tem nos atrapalhado bastante. Tem muitos profissionais que estão viajando, todos os atletas em férias, boa parte dos representantes dos atletas viajando. Então nós temos tido bastante dificuldade com isso. Tem várias urgências em termos de renovação de jogadores, extensão de contratos que nós temos que decidir. E os jogadores estão todos viajando, os representantes, boa parte estão viajando, então a gente tem tido algumas dificuldades nesse sentido também. Porque é o período, para a galera entender, que é o período de férias deles mesmo, sim, então sim. Fica um tanto quanto complicado. Eu não vou te botar em saia justa dizendo assim, eu quero uma lista de nomes de quem fica e quem não fica. Mas tem pelo menos um dos nomes, questão de categoria de base, eu vou ter que te perguntar porque já virou a questão da nação coxa branca. Mosquito. Bom, pois esse exemplo aí que eu dei do atleta viajando e do representante viajando é o caso dele. É claro que já desde o primeiro dia uma das minhas determinações é uma das prioridades, tem que se estabelecer conversações. O Mosquito casou na sexta-feira passada, então está viajando de lua de mel, está em férias também. Já foi feito contato com o representante dele, também está viajando, sinalizou que só poderia conversar depois do Natal. Eu gostaria de ter resolvido isso essa semana, inclusive, mas pelo jeito vamos conseguir resolver isso, esperamos, né? Claro, a gente vai estabelecer negociação, vai fazer proposta, ninguém vai quebrar o clube também por causa de um jogador, mas a ideia é ter isso definido na semana que vem. Tirando acho que é a única que saiu já de renovação, que é o João Paulo, que já, acho que pela diretoria anterior. Já existe algum outro nome bem próximo disso, ou já concretizado, que a gente possa dizer para o torcedor, esse já está concretizado? Veja, especialmente em termos de renovações, a ideia é escutar sempre o departamento de futebol, hoje na pessoa do Augusto, e comissão técnica na pessoa do Sandro. Houve alguns pedidos deles, e aí a necessidade de estabelecer conversas com os representantes. Isso está acontecendo essa semana, então não vou citar os nomes aqui dos jogadores, até para não atrapalhar esse tipo de conversa. Senão daí vira um leilão daí, né? Você fala um nome, no outro dia o outro time fala, mas eu vou pagar o dobro. Exatamente, nós temos um planejamento orçamentário já muito bem definido. A gente sabe exatamente já os limites, os patamares que a gente pode atingir. Então já há algumas negociações com jogadores que tiveram contrato terminado, feitas especialmente pelo Augusto. Então é possível que até o final da semana a gente tenha algumas novidades nesse sentido. Já há negociações, eu participei de algumas delas já com relação a atletas que retornam de empréstimos. Então tem atletas que o departamento e comissão técnica querem aproveitar, tem atletas que não, que vão ter que tentar outro empréstimo, então isso já está sendo feito. E já há também, a partir de ontem, a busca por algumas contratações pontuais, sinalizando aí algumas posições dentro desse quadro de atletas que podem ficar, de atletas que retornam de empréstimo, então sinalizando dentro de um quadro de atletas que a gente vai precisar. Então há a possibilidade de algumas contratações pontuais já
até o final dessa semana, muito provavelmente no começo da semana que vem. Isso me dá, óbvio, você pela questão do presidente é a caneta final, mas todo dia, aonde eu passo no Couto Pereira, encontro alguém no G5 toda hora. Como é que tá esse trabalho de vocês? Qual que tá sendo a função de cada um agora nesse começo de tudo, né? Dessa vida do Curitiba? Eu vou ser bem sincero que, muito embora a gente já soubesse o tamanho e a profundidade dos problemas, nesse momento assim, a gente está tendo até uma dificuldade em dividir as tarefas, porque os problemas e as decisões têm sido muitos e bastante complexos, especialmente nessa questão financeira. Vou dar um exemplo. A gente ficou ontem até as 8 horas da noite para decidir para que tipo de conta atrasada a gente vai dar prioridade. Porque não vai conseguir pagar tudo em atraso, não vai conseguir chegar nem perto de pagar tudo em atraso. Então, uma decisão difícil para dizer, olha, isso aqui a gente tem que pagar porque as consequências podem ser piores, isso a gente vai deixar em aberto por enquanto porque as consequências são menores. Então, nesse tipo de decisão, a gente tem trabalhado muito em conjunto. Então, ontem o G5 ficou reunido até 9 horas da noite, com funcionários do clube, departamento financeiro, departamento jurídico, justamente para tomar esse tipo de decisão. Na medida do possível, também nós temos estabelecido aí algumas frentes. Então, eu tenho participado diretamente de todas as decisões do futebol. Bom, eu tenho ficado no clube desde de manhã até de noite, então de tudo que tudo que tenho conseguido participar, tenho participado, comunicação, marketing, jurídico, financeiro, mas principalmente da parte de futebol tenho participado de tudo. O Jorge Dural também tem participado muito da parte do futebol, especialmente para fazer a conexão com a base. Então ele tem feito reuniões diárias, conversas diárias com coordenador da base. O Paulo Baggio, como todos já sabiam, tem se direcionado mais precisamente para a parte financeira. Então ele tem ocupado hoje a figura aí, de um CEO. Então, pagamento de contas, análise de passivo, do que vai entrar a cada dia, o que vai ser pago, o que não vai ser pago, claro, com a minha supervisão, mas ele tem focado mais nessa parte. O Aníbal Mesquita tem focado mais na parte também, marketing, central de sócios, ainda que eu tenha participado muito disso também. E o Eduardo tem ficado mais na parte do jurídico, mas tem nos ajudado bastante também em outra frente que a gente está abrindo. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, até porque isso pode gerar algumas complicações, mas nas conversas com a questão de direitos de TV, tanto o Globo, quanto o Esporte Interativo, quanto o RPC. Então a gente tem já estabelecido uma série de conversas nisso, já antecipando para o torcedor. Esse é um dos problemas mais complexos com os quais a gente tem lidado. Tem uma série de dificuldades, uma série de problemas que sinceramente a gente descobriu agora, analisando os contratos que não tinham sido divulgados. Até prefiro, como disse, não me aprofundar muito nisso, porque são questões que tendem a ser decididas num futuro próximo. Então o Eduardo ele tem nos ajudado bastante nessa parte aí. Até porque já tem justamente a questão da TV, tem que ver essa questão da TV com o Paranaense, né? Isso. E eu já tô apostando que a Copa do Brasil, o primeiro jogo, não deve passar. Até porque, meu Deus, né? Mas quem que vai lá pro interior do Piauí, né? Pois é, a gente tá pensando nisso. Eu vou botar em primeira mão aqui. A gente tá pensando em mandar torcedor. E já tem nomes e já pessoas já me cobrando querem ir de bicicleta pra lá. Olha só, 3.297 quilômetros e ele falou que vai de bicicleta. Eu só quero saber quanto tempo ele vai levar, mas tudo. E se vai chegar, né? Tem mais isso. E tem essa questão também. Copa do Brasil, a gente já sabe o nosso primeiro adversário. Fora longe, é um campeonato de um cenário importantíssimo, até pela questão de retorno financeiro da Copa do Brasil. E isso já entra também em toda a parte do futebol, na programação e tudo isso também, né? Saber como é que ficou depois de saber o primeiro adversário, pelo menos, ou os primeiros adversários, de repente, por causa da chave 4, sim, que a gente pode ver da nossa Copa do Brasil. Veja, Ramon, eu acho que o adversário, no tipo de decisão que a gente tem que ter, muda muito pouco. Nenhum desrespeito, obviamente, a qualquer adversário que seja, mas qualquer que fosse, a nossa postura teria que ser a mesma, que é a seguinte, que já foi passada como determinação minha, tanto para o Departamento de Futebol quanto para a Comissão Técnica. Se houver qualquer tipo de conflito entre Paranaense e Copa do Brasil, nesse início, a prioridade é a Copa do Brasil.
sem dúvida nenhuma, por conta do retorno financeiro que ela vai trazer. Então, acho que não está definida exatamente a data, se é na última semana de janeiro ou 1ª de fevereiro. Ou é 31 ou 7, pode isso, ser, né? Exatamente. Mas se houver um conflito ali, até porque vai ser uma viagem longa, com tempo de antecedência para ir, a preferência é, sem dúvida, Copa do Brasil. Precisar entrar com time reserva, precisar entrar com time alternativo no Campeonato Paranaense, a comissão técnica tem todo o nosso aval, porque, sinceramente, não podemos conceber nesse momento, até pelo lado financeiro, que o Coritiba não avance nessas primeiras fases da Copa do Brasil. Isso é prioridade máxima no início do ano. Sabe, todo mundo está nesse momento de esperança, de melhora, no geral do Coritiba, não só o futebol, mas sim a parte administrativa e tudo mais. E houve essa questão, essa semana, se eu não me engano, semana passada, teve a reunião com ex-presidentes e, no caso, foi também convidados os candidatos das outras chapas para participar dessa reunião. E como que se viu essa, vamos dizer assim, essa união de torcedor? Naquele momento, acho que todo mundo é torcedor, todo mundo que ama o Coritiba, não tem chapa, não tem lado nenhum. Eu acho que é o Coritiba o foco disso. Foi proveitoso isso? Deu uma boa avaliação? Temos mais força para o Coritiba? Até vou ser bem sincero com você e com o torcedor que está escutando e assistindo, que num primeiro momento eu esperava um efeito mais simbólico, naquele sentido que eu já vinha pregando desde o meu primeiro discurso, quando ganhamos, que era um discurso de entendimento, de diálogo, do máximo de consenso e união por um ano difícil que a gente vai ter. Então eu esperava que aquela reunião com ex-presidentes pelo menos passasse uma mensagem para a torcida, para o conselho, para setores como um todo, nesse sentido. E de fato fiquei feliz porque passou essa mensagem, mas de outro lado nós tiramos alguns efeitos práticos já disso, porque todos os presentes lá que estavam, então os ex-presidentes Francisco Araújo, Sérgio Prosdóximo, João Jacomel, Wilson Ribeiro de Andrade e o Pedro Guilherme de Castro, que foi candidato, todos os presentes se colocaram à disposição para o que fosse preciso, para o que fosse necessário, para nos ajudar, não ajudar a gestão, né, ajudar o clube nesse momento. E aí todos eles vão ser úteis já num futuro próximo, e vou dar 2 exemplos. Acho que dá para ficar bem à vontade para a gente revelar isso para o torcedor. O ex-presidente João Jacomel se colocou à disposição para intermediar conversas de aproximação com a Federação Paranaense de Futebol. Inclusive hoje vamos conversar com o Hélio Cury, eu e o Baggio vamos conversar com o Hélio Cury, o Jacomel vai junto, para a gente tentar nessa negociação de direitos do Campeonato Paranaense ter uma possibilidade de acordo que seja o melhor possível para o Coritiba. Então, o João Jacomel é vice-presidente da federação hoje, vice-presidente mais velho, então é evidente que ele tem uma posição importante para intermediar isso. Um outro exemplo, Wilson Ribeiro de Andrade se colocou à disposição para ir conosco até a CBF, para intermediar também uma boa relação com a CBF, seja na parte financeira, em que nós vamos infelizmente precisar nesse momento, seja na questão técnica, esportiva. Então é provável que no início de janeiro, quando a CBF volte das férias, a gente faça uma visita de apresentação junto com ele. Ele tem toda uma abertura, toda uma entrada na CBF. Então acredito que são efeitos práticos importantes dessa reunião. E veja só, até escutei aí analista, comentarista, dizendo que o presidente Samir fez isso porque é inexperiente, porque não sabe o que decidir. E vou ser bem sincero, não tem nada a ver com isso. Tem a ver até com uma postura nossa de humildade, de se colocar como articulador de uma união, de um diálogo, que só vai trazer bons frutos para o clube. Então o torcedor pode ficar tranquilo que, da minha parte, nos próximos 3 anos, acabou essa história de dirigente arrogante, de dirigente prepotente. A gente está aqui para representar o Coritiba e para fazer o que for preciso para que o Coritiba avance, melhore nesses próximos anos. E se a postura necessária for essa postura de intermediar diálogo, consenso, de atrair as pessoas, eu vou fazer isso sem problema nenhum. Até porque muita gente já está... Muitos que a gente vê em questão de rede social, os próprios torcedores, e uma coisa que a gente tenta passar para eles é essa diferença, né? Muita coisa que está sendo feita já, ou já foi feita nessa semana, não é uma coisa que vai para a imprensa ou coisa assim, é porque é um trabalho, é o famoso trabalho dentro de casa, né? Para que ela arrumar. O que a gente já pode passar para o torcedor que já está sendo feito,
Pra ele ficar mais tranquilo, falar assim, nossa, pois é, agora eu tô vendo que eles estão trabalhando. A gente estando aqui todo dia, a gente tá vendo, mas eles não. Eu diria assim pro torcedor o seguinte, a parte de decisões financeiras, de planejamento financeiro, ela não aparece muito, né? E até é bom que não apareça, porque quando aparecer, vai certamente aparecer só com notícias negativas. Sofreu uma penhora, teve direitos de TV bloqueados, tem atleta sem receber, então é até bom que isso não apareça. E dentro disso a gente tem trabalhado bastante para que isso não aconteça. Confesso ao torcedor, não sei se ele não terá algumas notícias ruins nesse sentido nas próximas semanas, porque nós temos algumas situações aí de gravidade financeira muito grande, muito problemática para resolver, mas a gente vai trabalhar bastante para dar conta disso. Agora, aquilo que aparece mais é em termos de planejamento de futebol. Então é isso que eu disse, a tendência é que até o final da semana o torcedor tenha algumas novidades em termos de nomes de atletas. Talvez o torcedor tenha a percepção de que isso já esteja demorando um pouco, mas está demorando também por uma postura nossa, de que não vai vazar especulação, não vai vazar boato, não vai sair conversando com a imprensa sobre situações que não estão concretizadas. Então, assim que as situações estiverem concretizadas, o torcedor vai saber em primeira mão, com certeza. E eu diria que aquilo que tende a aparecer mais nesse momento ainda é uma decisão sobre comissão técnica. Nós temos um cargo vago ainda de auxiliar técnico, que esperamos preencher aí nos próximos dias. Já há algumas conversas aí, também é um profissional que está viajando, retornou de ontem para hoje, então devemos conversar com ele amanhã ou quarta-feira, e daí, se ele se enquadrar dentro da proposta financeira e orçamentária que a gente vai fazer, a gente deve anunciar isso nos próximos dias. E também essa segunda figura dentro do departamento de futebol, que muito provavelmente até o início da semana que vem ela vai estar anunciada. Mas a questão de jogadores, é possível que até o final da semana que vem a gente já comece a fazer alguns anúncios. Até porque já estamos praticamente encerrando o ano. Exatamente. E já tem que começar. Os atletas retornam dia 3, 4. Eles retornam de férias dia 3 de janeiro, se apresentam dia 4. E daí já começa essa pré-temporada. Isso. E essa pré-temporada já definida alguma coisa? Como vai ser trabalhado? Então, essa é até uma situação um pouco complicada, pelo seguinte, já havia todo um planejamento de pré-temporada estabelecido pela diretoria anterior, seja com reserva de passagem, seja com planejamento de treinos pela preparação física, seja na parte de datas para amistosos. Então já havia um calendário e já havia medidas tomadas pela administração anterior para fazer a pré-temporada em Foz. Nós temos uma leitura de que a pré-temporada é necessária. Conversamos bastante com o preparador físico, com o auxiliar, com o técnico, com o Augusto no departamento de futebol, com funcionários do clube, e tivemos a leitura que veio deles de que a pré-temporada é necessária, fora de Curitiba, que o Curitiba hoje não teria especialmente condições de alojamento adequadas para uma pré-temporada aqui. Mas, de outro lado, tem a questão do custo. Então, é um custo que a gente, como administração, ainda considera alto para que isso seja feito em Foz, mesmo com abatimento de patrocínio, permutas, etc. Então, essas conversas estão acontecendo nesse momento, na verdade. Enquanto eu estou dando entrevista para vocês aqui, o Paulo Baggio está lá no Hotel Bourbon conversando com o dono do Bourbon, justamente para tentar parar algumas arestas, especialmente em termos de diminuição de custos, para ver se a gente consegue adequar esse planejamento da pré-temporada em Foz àquilo que a gente entende que é a realidade financeira do Curitiba. Então é provável que isso se confirme aí nas próximas horas. Você falou em questão de preparador físico e tudo mais, já vamos tocar nesse assunto então. A equipe do futebol, tirando o treinador, que a gente já tem o Sandro Forne, enfim, o gerente, o diretor, tudo, o restante da comissão técnica já está definida, mantém-se a mesma equipe, veio alguém mais junto com o Sandro, então como é que ficou? Isso é bem importante, vamos explicar isso. Nós somos partidários da ideia da comissão permanente, né? É uma ideia que tem funcionado aí Brasil afora, no Curitiba vem funcionando há algum tempo, então é importante ter uma comissão permanente até para que haja uma linha de trabalho a ser seguida independente de uma eventual mudança de técnico. Independente disso, a diretoria anterior, aí na última semana, já tinha renovado o contrato com o Márcio Goiano. Então o Márcio Goiano era um profissional que
tinha que ficar, até porque não, independente de ser ou não uma escolha nossa, é um profissional que eu considero bom, sem dúvida nenhuma, um ótimo profissional, na verdade, mas essa já foi uma decisão tomada pela diretoria anterior. Com a comissão técnica do Marcelo Oliveira, que foi embora, ficou vago um cargo de auxiliar técnico. Tem que ser 2 auxiliares, então o Márcio Goiano o outro está vago. Nós já temos definido o perfil e o profissional que nós gostaríamos desde o começo da semana. É esse profissional que estava viajando, foi feito o contato, foi tido uma boa conversa, mas a gente só pode dizer o nome e anunciar para a torcida depois quando ele vier aqui, aceitar a proposta financeira que a gente tiver, assinar contrato, e aí a gente vai divulgar. É um nome, inclusive, que eu tenho certeza que a torcida vai gostar bastante. A preparação física. Então, o Robson Gomes é um profissional que é o chefe da preparação física, que faz parte da comissão permanente. Então, em conversas com Augusto, inclusive com o Sandro, entendemos que ele deveria continuar. Então, conversamos bastante com o Robson Gomes. Ele continua. Aí há outros 2 cargos de preparação física. O Thiago, que era auxiliar de preparação, que continua também. E aí um cargo que ficou vago com a comissão que o Marcelo Oliveira levou embora. E aí o Sandro pediu que o preparador físico dele do Sub-20, que é o Vitor, salvo engano o nome, acho que é Vitor sim, viesse junto. Então esse segundo cargo nessa linha hierárquica de 3, ele vai ser preenchido pelo Vitor, que era o preparador físico do Sub-20, que é o preparador de confiança assim, do Sandro. E quando digo confiança, é uma questão até metodológica, de dar o mesmo tipo de treino, o mesmo tipo de preparação. Então nós até acertamos isso bem com o Robson Gomes, para que houvesse bastante diálogo, bastante consenso nesse trabalho. Então a comissão técnica, na parte de preparação física, ela fica dessa forma. Em um primeiro momento, o Sandro Forner pediu que o Mozart subisse junto com ele, também para ser auxiliar técnico. E aí nós debatemos bastante essa questão, e entendemos que não seria o momento, não tanto por uma questão de competência ou de dedicação, mas porque entendíamos que o trabalho no Sub-20 ele tem que continuar com o mesmo perfil que ele vem sendo feito. Não adianta tirar tudo que tem de bom lá. Exatamente. E não sobrar nada para o outro ano. Nós pensamos essa questão de aproveitamento da base, principalmente do Sub-20, a bastante longo prazo. Não é só com essa geração, nós queremos que as próximas gerações continuem com o mesmo perfil de trabalho, para poderem ser aproveitadas no profissional. Então conversamos bastante com o Mozart, com o Sandro, inclusive, e daí decidimos que o Mozart fosse promovido para o cargo do Sandro. Então o Mozart passa a ser agora o técnico do Sub-20. Em relação a essa questão de preparação física e tudo mais, departamento médico e tudo, vem a parte que a gente ouviu muito também na período de eleição e tudo mais, a parte estrutural, né? A parte física. Já tem um planejamento de algum momento já começar a mexer nessa questão, principalmente tirar a academia e enfiar parte do departamento médico de cima, do CT e tudo mais? Então, é evidente que a gente entrou com uma fome muito grande e uma disposição muito grande para mudar isso desde o primeiro dia. Não há dúvida disso. Mas, como eu disse, o quadro de dificuldade financeira hoje é muito grande. Eu não vou citar aqui o tipo de obrigações que o Coritiba deixou em atraso aí nesses últimos meses, até para não gerar mais polêmica ainda. A gente vai repassar, inclusive, isso de forma muito detalhada para o Conselho Deliberativo. Há toda uma questão de apuração de responsabilidades, há uma série de obrigações que a nova diretoria tem que cumprir pela lei do Profut, em comunicar o Conselho Deliberativo para que o Conselho tome providências. Mas hoje o nosso foco está muito em resolver isso, porque isso pode gerar algumas complicações muito grandes pro Coritiba no futuro próximo. E aí vou te dar um exemplo. O Coritiba celebrou um contrato de um valor bem alto aí, há alguns meses, justamente para renovar os aparelhos de musculação, de academia do CT, e daí trazer os aparelhos do CT, que são já um tanto quanto antigos, aqui, para que ficasse no Couto Pereira à disposição das categorias de base. E é um contrato de um valor bem alto. Nem a primeira parcela foi paga, de umas 3 ou 4 que já foram vencidas. E aí nós ficamos com esse dilema. O que vamos fazer com esse contrato? Então estamos em negociações com a empresa para tentar estender o número de parcelas, para conseguir uma negociação melhor. Mas se não conseguir, talvez nós tenhamos até que rescindir esse contrato, porque é uma obrigação que o Coritiba não consegue dar conta hoje. Então cito esse exemplo
para que o torcedor entenda o tamanho do problema que a gente tem hoje. Então é claro que a gente vai olhar bastante para o CT, mas na medida em que a situação financeira do clube permita. E nessa questão financeira, Samir, tem, bom, pelo menos saiu, né, em alguma coisa, imprensa e tudo mais, questão de patrocínios, e ainda foi citada até a questão da Caixa, de repente não estar mais junto com as equipes de Série B e tudo mais. Já teve esse contato com os patrocinadores, de como está o andar de tudo isso para frente, né? Não sabe Deus quanto tempo, depende do contrato. Eu vi essa notícia ontem também, Ramon, e confesso até que me surpreendeu, deve ser alguma especulação pelo seguinte, já houve uma reunião de apresentação das gerentes de marketing da Caixa que cuidam disso, isso aconteceu na quarta-feira da semana passada, acredito, e elas já sinalizaram que há uma tendência que a Caixa continue patrocinando os clubes, inclusive os clubes da Série B, só que com uma diferença de valores que se aplica de forma normal para todos os clubes que vêm da Série A para a Série B. Então isso vai acontecer, a gente não vai ficar, infelizmente, com os mesmos valores que recebia na Série A. Na Série A era 6 milhões, então deve haver um desconto, digamos assim, para a Série B. Já haverá uma outra conversa amanhã, então o superintendente da Caixa vem amanhã, já para a gente alinhar algumas coisas. Eles têm alguns pedidos também em termos de postura do clube. Nós temos outros tantos pedidos, não só em questão de patrocínio, mas em questão de taxa de cartão de crédito, de valor para antecipação de receita de sócio que cai na conta. Então há uma série de negociações que a gente tem que estabelecer com eles e já conversa sobre o patrocínio também. Então a tendência é que isso evolua nas próximas semanas. Não posso cravar isso agora, evidentemente, mas eu estou bem confiante que nós teremos o patrocínio da Caixa no ano que vem, sim. Em relação ao sócio, já foi declarado, enfim, já saiu até no site oficial o plano de sócio, que vai manter os mesmos valores e tudo mais. E a pergunta que muita gente está perguntando, assim, a questão do ingresso. Se nesse meio tempo que vocês estão vendo toda essa parte financeira, a gente já tem se programado, dia 21 de janeiro, já temos o primeiro jogo no Couto contra o Prudentópolis. Os ingressos, já está isso em debate, já tem uma visão de como vai ser valores? Só para esclarecer bem para o torcedor, até para o torcedor entender como isso funciona na dinâmica do clube, até por questão estatutária. Então, a fixação do valor do plano de sócios, ainda que possa partir de uma proposta da diretoria e do conselho administrativo, ela é de competência do conselho deliberativo. Então, se vai à votação, né? Isso, vai à votação pelo conselho, o conselho faz emendas, pode aumentar, pode diminuir valores. Isso foi votado lá no conselho no mês de outubro. Então já estava decidido. Já estava pronto. Já estava decidido, a gente só colocou em prática o que já havia sido decidido. Nós pensamos aí para a reunião do conselho de janeiro em elaborar uma proposta que foi abordada em campanha, que é a proposta de um plano familiar, com descontos progressivos para sócios dentro da mesma família. Então a ideia é elaborar essa proposta no final do ano, mandar para o conselho. Se o conselho aprovar isso na reunião de janeiro, colocaremos em prática também. Não tivemos tempo ainda, confesso, para pensar na questão dos ingressos, mas já há um direcionamento que é da diretoria, que é meu, de praticar já no Campeonato Paranaense preços relativamente baixos de ingressos. Porque todo mundo já está ansioso, né? Sim. Aliás, todo mundo reza que chegue o dia 21 de janeiro, não chegue 25 de dezembro, né? É melhor começar o Paranaense e passar o Natal. E, Samir, né, nessa correria toda enfim, principalmente a parte financeira e tudo mais, o teu dia a dia dentro do Couto Pereira, porque agora eu tô sabendo, né? Toda vez que eu tô indo embora, o pessoal pergunta, o presidente acabou de sair. Eu falo, cara, como assim, velho? Eu era o último a sair. Daqui a pouco o Samir tá saindo por último também. Como é que tá o teu dia a dia? Você já tá 100% Curitiba, já desvinculou tudo? Sim, como é que tá o teu trabalho? Como é que tá sendo isso? Eu tinha um planejamento pessoal muito, muito definido para isso, né? Então, desde o primeiro dia, desde a primeira segunda-feira, já me desliguei completamente de qualquer outra atividade, já vim dar expediente aqui no Curitiba. Então tenho chegado sempre de manhã, na hora do primeiro compromisso da manhã, 9, 10, 11, a hora do primeiro compromisso eu chego. E aí tenho passado a tarde inteira aqui no Curitiba e até a noite, enquanto tiver problema para resolver, conversa para fazer, funcionário para decidir alguma coisa, a gente tem ficado. Então temos saído aí 8, 9 da noite, em todos esses dias aí do Couto Pereira. Inclusive, já conheci desde a semana passada o refeitório dos funcionários, dos atletas da base. Inclusive,
Foi uma surpresa, porque a comida é muito boa, uma comida de muita qualidade. Tenho almoçado, inclusive, no refeitório em vários dias aí da semana. Sabe, para a gente finalizar, duas questões. Você falou até do Conselho Deliberativo e tudo mais. E eu acho que todas as chapas acho que citaram a questão do leite e tudo mais para alteração, né? Ou de repente para voto ou mudar. Isso já está em algum planejamento para entregar? Porque isso vai para o Conselho Deliberativo também para essa questão, ou é direto administrativo? Vamos entender o seguinte, tem uma divergência grande de entendimento aí em como a gente poderia mudar o plano Leide. Eu vou ser bem sincero, eu poderia até com uma canetada ter mudado isso já, ou mudar isso nessa primeira semana, mas talvez não fosse a postura mais democrática, a postura mais republicana. Todo mundo sabe, porque falei isso na campanha em muitos momentos, que a minha posição é que as mulheres tenham direito a voto e, se possível, mantendo esse preço do plano Leide. Mas para manter essa postura democrática, de diálogo, nós estamos esperando ainda a comissão de sócios do Conselho se formar com os novos conselheiros. Então vamos encaminhar essa questão para ser num período curto de tempo, ninguém vai esperar 6 meses para definir isso, então num período aí de algumas semanas, de 1 mês no máximo, para que a comissão de sócios do Conselho se posicione e daí a diretoria possa definir, decidir como é que vai dar seguimento nisso, mas todas as mulheres que são sócias do Curitiba, que estão no plano Leide, podem ficar tranquilas que aí, no futuro próximo, no máximo até meados de janeiro, isso vai estar resolvido. Beleza, então a mulherada que estava cobrando um monte já fique feliz nessa questão. Esse é um compromisso pessoal meu, simplesmente por entender que esse é o posicionamento correto, por achar que o clube tem que passar por essa evolução, já devia ter passado há muito tempo. Então essa é uma questão urgente, os direitos prioritária, exatamente. Isso tem que ser resolvido logo. Bom, e nessa semana, 10 dias, vamos dizer assim, você já falou com Deus e o mundo, né? Eu acho que a única pessoa que você não falou foi o padre, que não deu tempo de se confessar ainda. Mas com todo mundo você já falou. E hoje como é que está essa relação, principalmente essa relação tua, não só com a imprensa, também com o torcedor em geral, que você abriu essa diferença na comunicação do clube, muito mais direcionada ao torcedor, até para explicar para a galera que essa ideia do programa Fala Presidente, não sei se vai ficar assim, se vocês aceitarem o nome. O nome é bom, tá bom. E a gente vai fazer pelo menos uma vez por mês. Isso. E 3 especiais antes de cada campeonato, direcionado para aquele campeonato, tanto paranaense como Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Como é que está essa relação geral, vamos dizer assim, com o torcedor, passando pela imprensa ou passando por alguns outros meios de redes sociais pelo torcedor? E como está sendo trabalhar com tudo isso? Até porque vocês estão tentando trabalhar e toda hora todo mundo vai fazer a mesma pergunta. E aí, fulano fica, fulano vem, fulano não vai? Como é que está esse tratamento? Eu pessoalmente tenho ficado com toda essa agenda, né, até porque essa é a função do presidente mesmo. O presidente tem várias funções importantes, mas tem uma função que é de relações públicas também, digamos assim. Então até vou explicar algumas questões aí para o torcedor, para ele entender o porquê de que isso tem acontecido nesse início, né? Não era muito segredo, até porque eu sempre falei muito abertamente disso, até antes de virar candidato, de uma certa posição minha de rigidez com a imprensa. Eu sempre fui muito crítico do trabalho da imprensa, por entender que havia uma crise de imparcialidade em muitos momentos, por entender que havia todo um setor da imprensa que estava direcionado muito mais para especulação, muito mais para boato, do que com trabalhar a informação de forma objetiva. Então sempre fui muito crítico disso, tanto é que defendi, inclusive coloquei no nosso plano de metas, uma priorização, uma exclusividade de comunicação pelos canais oficiais. Confesso ao torcedor, e até acho que falei isso, não me lembro se em alguma entrevista, em alguma rádio, em algum debate, confesso ao torcedor que essa visão minha, em alguns casos, com alguns veículos na campanha, ela se confirmou, mas que em alguns outros veículos essa visão ela sofreu uma espécie assim de relativização. Porque eu vi que existem alguns bons profissionais na imprensa, talvez não seja a regra, mas existem alguns bons profissionais da imprensa que trabalham com conteúdo, que trabalham com informação. Então mudei um pouco a minha visão e acho que não tem mal nenhum nisso. Você tem mais contato, você está suscetível a mudar de opinião. Mas isso não quer dizer que a nossa proposta, o nosso compromisso tende a mudar. O que nós fizemos nessa semana aí de atender a imprensa
foi seguir uma orientação da assessoria de imprensa do clube, do departamento de comunicação, de estabelecer até uma agenda, digamos assim, de boa vizinhança. O torcedor deve ter visto que alguns veículos da imprensa nos atacaram, me atacaram pessoalmente desde o dia que eu ganhei a eleição. Então, até para a gente equilibrar um pouco essa relação, atendemos aí o conselho, que foi um bom conselho da assessoria de imprensa e comunicação, para estabelecer essa boa vizinhança com outros veículos que a gente entendeu que trabalharam de forma correta, de forma objetiva durante a campanha. Então, por isso temos dado algumas entrevistas nesse início. Não é algo que vai virar regra. Isso não vai seguir ao longo da trabalhar gestão. Daqui a pouco. Exatamente. Até porque foi algo que a gente criticou bastante nas outras gestões. Agora, pretendemos falar muito, sim, com os veículos do clube. Então, essa comunicação vai continuar nessa ideia de estratégia de aproximação com o torcedor. E, sim, vamos manter a postura. Isso é uma mudança dentro da administração, de manter contato com os veículos da torcida. Então, já dei entrevista no Coxanaltas, estou aqui na Rádio Curitiba, hoje vou conversar com a TV Couto também. Então, isso nós vamos manter nesse início por uma posição nossa de gestão, de entender que essa é uma boa postura, que aproxima a diretoria do torcedor, que faz o torcedor se sentir representado, ter acesso à informação e, no fundo, ter uma relação melhor com o clube também. Não só essa questão de diretoria, mas eu vou usar o termo bem popular, né? Você dá literalmente a cara a tapa. Sim. Como é que você está vendo essa questão? Assim, porque teve gente que falou, não, o Samir não falou que vai continuar no Facebook normal, ele vai continuar a vida dele normal, se precisar assistir o jogo na arquibancada, ele vai assistir. Como é que você está vendo essa situação? Assim, porque é aquilo que eu falo, né? Você saiu da arquibancada, vamos dizer assim, saiu da arquibancada para presidente, mas o torcedor não saiu de dentro de você ainda, né? Com certeza não. Como é que você vai fazer para separar essas coisas? Algumas coisas, elas até são uma espécie de novidade, né? Para o torcedor ter uma ideia, o meu Facebook esgotou lá o número de amigos em 3 dias. Já, impossível dar conta da quantidade de mensagens, da quantidade de pedidos. Tanto é que, enfim, vou até ser bem sincero aqui, nem estou entrando mais no Facebook. Uma amiga minha que nos ajudou bastante na campanha, ela que está cuidando disso. Claro que ela sempre conversa comigo, isso aqui o que eu respondo, isso aqui como é que eu faço, mas ela que está cuidando dessa parte. Não tem como dar conta disso, sim, porque é um volume muito grande. Conversar com o torcedor, de um modo geral, nunca foi uma dificuldade para mim, mesmo como conselheiro, como presidente do conselho. É algo que eu me sinto bem à vontade para fazer, porque ser torcedor do Curitiba é o que eu fiz a vida inteira. Então acredito até que em termos de postura, de linguagem, eu tenho bastante tranquilidade para fazer isso. Claro que esse momento é um momento, assim, digamos, pacífico, né? Porque os jogos não começaram ainda, né? Então o torcedor me para na rua para dar parabéns, para tirar uma foto, para fazer uma pergunta, a gente atende sem problema nenhum. A questão dos jogos especificamente, num primeiro momento eu pretendo continuar assistindo nos mesmos lugares que assisto. Claro que também tenho que ter em mente que não posso colocar em risco a segurança das pessoas que estão comigo, não posso colocar em risco a segurança da minha namorada ou dos meus amigos que assistem os jogos comigo. Então, se achar que numa derrota ou numa situação de dificuldade haja esse risco, não para me esconder, porque vou continuar perfeitamente à disposição do torcedor para conversar, mas daí vou pensar em como é que eu vou trabalhar isso. Mas num primeiro momento, enquanto a bola está rolando, principalmente naqueles 90 minutos, eu acho que eu vou acabar sendo até mais torcedor do que presidente. Naquele momento não tem presidente, é torcedor, né? Antes do juiz apitar e depois que o juiz apita, aí a gente é presidente e vai ter que estar focado no trabalho. Mas naqueles 90 minutos acho que ainda vai dar para ser um pouco torcedor. Samir, então para a gente encerrar aqui, 2 questões, né? Nessa questão de esperança, o torcedor ele vai ter esse contato direto, mais direto impossível, eu acho, do que já está sendo. Eu acho que mais contato que isso ele não ajuda, ele atrapalha daí, porque daí você não consegue nem trabalhar. E essa questão de esperança, principalmente também a gente falando dos meninos da base, né? Porque assim, vamos usar bem a fala certa, né? O torcedor do Curitiba, ele tá desgostoso, ele tá chateado. Com razão, né? Tá de saco cheio, literalmente, todo esse tempo e aquela briga. E com essa queda pra Série B, a gente viu muita gente triste, mas já viu o triste com aquele pé no chão, sabendo, putz, uma hora ia acontecer e agora é trabalhar para voltar.
E a gente vai voltar com esse Curitiba mais forte e principalmente fortalecendo com a base. Nesse momento eu acho que a gente tem que fortalecer isso pro torcedor, que os meninos da base, eles podem ser a estrutura, a espinha dorsal toda do time, mas eles não podem ser cobrados nos primeiros 10 minutos. Que eles estão ali, são atletas, não temos que nem pensar como são meninos mais. A partir do momento que... falando de atletas de 19, 20 anos, eles... boa parte casados, com filhos, né? Pois é, boa sorte, Mosquito. Mas são já atletas profissionais que vão estar representando o Curitiba e eu acho que essa visão de esperança, a gente tem que focar nesse fato de, antes de qualquer coisa, de criticar, apoiar principalmente esses garotos que estão subindo agora para a base, para o profissional. É claro que esse é um momento um tanto complicado até para a gente pedir apoio para o torcedor, por conta da tragédia do rebaixamento, do momento de dificuldade, mas a gente também reconhece no torcedor do Curitiba, por todo o seu perfil de idealismo, de fidelidade, a gente reconhece no nosso torcedor uma condição de fazer isso. Mesmo nesse momento. Nas maiores dificuldades do torcedor Coxa Branca, que mais se apresentou, né? A gente conhece bem qual é a postura da torcida do Curitiba, então a gente tem total confiança de que, se desde o início a gente mostrar trabalho, mostrar seriedade, mostrar, digamos assim, uma linha a ser seguida, mostrar critério, o torcedor, por ter esse perfil, ele vai nos acompanhar e vai nos apoiar. Nós já estamos também pensando em algumas estratégias de marketing, especialmente nessa questão da base, de apoio, de suporte, algumas ideias bem bacanas. Não vou antecipar aqui até para não estragar a surpresa, mas a tendência é que em janeiro, especialmente ali quando o Campeonato Paranaense começar, a gente já coloque algumas ações em prática, justamente para estimular o torcedor a entender esse momento, a entender a importância e vir nos acompanhar também dentro disso. Bom, Samir, eu agora vou te deixar livre para qualquer mensagem que você tenha para o torcedor. Tem mais alguma novidade que eu não peguei nessa caixinha? Fique à vontade para a gente encerrar e te agradecer mais uma vez por essa liberdade que você dá ao torcedor, a gente, para a gente ter esse contato direto com o torcedor, trazer mais explicações direto e a gente ter esse cronograma já para o torcedor ficar ciente que sempre ele vai ter a informação concreta e real do Curitiba. Acho que a mensagem para o torcedor nesse momento, que é um momento ainda pós-campanha, pós-eleição e de início de trabalho, de que o torcedor acompanhe e fiscalize já desde o primeiro momento a nossa administração, a nossa gestão. Faço questão que o torcedor ande com o nosso plano de metas debaixo do braço e nos pergunte e me pergunte de todas as formas possíveis por que essa proposta aqui não está sendo implantada, por que essa aqui está demorando, como você fez hoje com vários pontos. Eu acho que o papel do torcedor é muito esse, nesse momento, mas que também em termos de Curitiba, em termos do nosso futebol, na linha do que falei agora há pouco, que entenda quais são os nossos critérios, que entenda o que nós vamos colocar em prática e que faça o que o torcedor do Curitiba sempre fez, que seja vir aqui para nos apoiar, para nos ajudar, porque o torcedor é a base que sustenta esse clube, não é diretoria, não é presidente, não é funcionário, essas pessoas são todas importantes, mas a base que sustenta quem realmente é proprietário desse clube aqui é o torcedor do Curitiba. Então ele tem esse papel muito importante dentro desse cenário. Tá certo. Samir, mais uma vez te agradecer. A galera tá até elogiando pela tua humildade e tá vindo conversar diretamente com o torcedor. Então, mais uma vez te agradecer e sucesso pra gente, se Deus quiser, já nessa semana com jogadores, com tudo. Isso. E começar um Paranaense e depois Copa do Brasil voando baixo. Eu que agradeço, Ramon, todo o pessoal da rádio, agradeço e mando um abraço para todos os torcedores que estão nos ouvindo lá.